Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça, e não perdoeis a seus mancebos. Destruí a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caideus, e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vindem e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, pregarai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitais sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores. Desde o fim da terra faz os relâmpagos com a chuva, e tira o relâmpagos com a chuva, e virá o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência, envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são a obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão.
não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, ó meu martelo, e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pegarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis que aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei todas as rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tomarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações e santificai as nações contra ela. Convocai contra ela os reinos de Arará, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão. Fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vales estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cegalha virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se
me fez a mim, e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caía sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tomou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tomaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E voltarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela o povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor, e não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá um ano um rumor, e depois, no outro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Diteis envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra, ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim
virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nelias, filho de Mazeías, indo com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano quanto do seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, desde o homem até ao animal, mas que se tornaria em perpétuo assolações. E será que, acabando tu de ler esse livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás assim: será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cairão. Até aqui as palavras de Jeremias.